O homem moderno, diante de tantas tecnologias disponíveis para nós, estamos ficando fracos, mentalmente fracos. A nossa mente está sendo treinada para fugir de qualquer coisa difícil, qualquer coisa que exija um pouquinho mais de esforço, de raciocínio. A nossa mente está fugindo. Você quer disciplina, mas você procura prazer imediato o tempo todo. Celular, vídeos curtos, distrações, dopamina barata. Você troca o esforço, algo valoroso, por isso, por prazer imediato. Você fala que vai mudar, mas você desiste rápido. Você fala que vai começar a fazer algo amanhã, mas você volta para os mesmos hábitos. Ah, eu vou para academia amanhã. Eu vou dar uma caminhada, vou me alimentar melhor, vou me alongar, vou ler um livro, eu vou assistir um documentário que eu quero assistir, tem bastante tempo. E você não consegue ter a disciplina de cumprir aquilo que você prometeu a si mesmo. E aos poucos, o seu cérebro, isso aqui é um cérebro, tá? Esqueça os meus dotes artísticos. Imagine que isso aqui seja um cérebro. E aos poucos, o seu cérebro, ele começa a odiar esforço. Porque você está acostumando ele a coisas simples. Ele está viciando-se em dopamina barata. E a cada promessa que você faz para você mesmo e não cumpre, a sua confiança diminui. A sua confiança vai pro ralo. E um homem que não consegue confiar na própria palavra, ele perde o controle sobre si mesmo. E é isso que está acontecendo com milhões de homens ao redor do mundo todo. Nesse vídeo eu vou te explicar por que você não consegue ter disciplina. Fica até o final, você vai entender exatamente por que você quebra promessas feitas para você mesmo. Porque você não consegue manter a sua palavra para você mesmo. Porque que a sua autoconfiança tá lá embaixo. Pessoal, só lembrando que esse canal ele foi criado para ajudar homens que perderam o controle sobre si mesmo a recuperar o controle sobre seus impulsos, suas vontades, sobre a sua vida. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A maioria dos homens acredita que o problema é motivação, mas não é. Não é e nunca foi. Motivação desaparece rápido. Você assiste um vídeo motivacional, você fica empolgado. Você quer fazer o que o vídeo te manda fazer. O vídeo tá lá, o David Goggins, correndo na praia, falando que você é o cara, que você consegue, que você pode tudo. E no momento que você está assistindo o vídeo, você acredita. Você pensa que é você, que você vai estar lá, que você vai mudar de vida por causa de um vídeo, você mudou a sua personalidade, você vai ter mais garra, mais disposição, vai ser um cara que não procrastina, que é disciplinado, mas acabou o fogo, é fogo de palha. Motivação acaba, desaparece. Então o problema não é motivação, gente. Você não pode depender de motivação para agir, para ter disciplina, porque motivação desaparece rápido. E quando a motivação acaba, você volta para os mesmos hábitos. Celular, distração, procrastinação, vídeos rápidos, reels, shorts, essas porcarias aí, pornografia, né? Porque disciplina nunca teve relação com vontade. Nunca teve relação com vontade. Disciplina tem mais relação com você continuar mesmo quando você não quer. Eu me recordo de um vídeo do Dr. Paulo Musi, num podcast, que ele disse que estava falando com um cliente dele, com um paciente dele, ele explicando que o cara precisava comer salada. E o cara olhou para ele e falou: "Não, doutor, mas eu não tenho vontade de comer salada." E o Paulo Musi olha para ele e fala: "Mas não tem a ver com vontade. Criança não faz aquilo que não tem vontade. Criança só faz o que tem vontade. Um homem maduro, formado, disciplinado, consciente de si,
ele faz o que precisa ser feito, aquilo que ele determinou para ele. Isso é disciplina, é você continuar mesmo quando não quer, independente da sua vontade. Você precisa fazer aquilo que você prometeu para você mesmo. Você precisa manter a sua palavra, pelo menos para você, cara. Pelo menos para você. Você tem que ter autoconfiança. Se você não confiar em si mesmo, quem vai confiar? Você precisa manter a sua palavra. Então entenda que você não precisa de motivação para fazer as coisas, você precisa de disciplina. E disciplina não tem relação com vontade. Tem relação com você continuar mesmo quando você não quer, mesmo cansado, mesmo desconfortável, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. Só que o homem moderno, né? Ele foi condicionado, foi treinado, foi programado, foi adestrado. Eu acho que a palavra ideal é adestrado. O animal foi adestrado a obedecer os impulsos. Então, o cara sentiu tédio, ele pega o celular. O cara sentiu desconforto, ele vai buscar uma distração. O cara sentiu qualquer tipo de dificuldade que ele não está acostumado, ele foge. E aos poucos, a sua mente, ela perde resistência, cara. Ela perde resistência, ela perde a capacidade de sustentar esforço, o tempo suficiente para você construir algo de valor. Você perde a capacidade de construir algo de valor na sua vida. E isso nem é o pior. Hoje, quase ninguém consegue ficar desconfortável por muito tempo. Nós perdemos a capacidade de ficar desconfortável por muito tempo. Tudo hoje é muito rápido, imediato. A comida é imediata, é só pegar o celular, iFood. O prazer é imediato. Entretenimento é imediato. A dopamina barata, a dopamina lixo que apodrece o seu cérebro, pouco que lhe resta do cérebro é imediato. E aos poucos, o homem moderno está sendo condicionado a nunca sentir desconforto. E o problema é que o desconforto é exatamente o lugar onde nasce força mental. Só que agora, qualquer esforço que você tem na sua vida parece pesado demais. Qualquer rotina parece cansativa demais. Qualquer dificuldade, você já busca uma fuga, você não quer encarar. Você tenta focar num livro, num texto, num filme longo, num documentário, numa aula, mas você não consegue. Você corre pro celular buscando distração. Você tenta ficar sozinho na sua casa de boa, relaxando. O seu cérebro já busca estímulo. Você não consegue ficar nem com você mesmo. E talvez a parte mais perigosa dessa história seja isso mesmo. Muitos homens perderam a capacidade de ficar em silêncio com a própria mente, porque foram condicionados a não sentir nenhum tipo de desconforto. E isso vai destruindo a resiliência mental, vai enfraquecendo o cara, vai perdendo firmeza. O seu cérebro, ele está sendo treinado para escolher o prazer rápido o tempo inteiro. Você pega o celular para responder uma mensagem no Zap. Quando você menos percebe, já tá lá 40 minutos, 1 hora rolando vídeo, porcaria, lixo, consumindo informação desnecessária, barata, nada que te enriquece. Por quê? Porque você, ao invés de sustentar o desconforto e construir força mental, você está escolhendo o prazer rápido. Mais estímulo, mais distração, mais dopamina, tudo rápido, tudo intenso, redes sociais, conteúdo infinito, rolando a tela o dia inteiro sem parar, pornografia, essa merda toda aí. E o problema é que quanto mais prazer imediato o seu cérebro recebe,
menos tolerância ele tem para sustentar coisas que levam tempo. Preste atenção, porque a vida real ela não funciona na velocidade da dopamina barata. Mudança demora, cara. Resultado demora. Disciplina demora. Mas o seu cérebro acelerado, o seu cérebro adestrado, o que restou do seu cérebro, ele começa a rejeitar tudo que exige paciência, tudo que exige repetição, tudo que exige esforço contínuo. E isso resulta em menos autocontrole. Você vai perdendo a capacidade de ter o controle próprio. Preste atenção, um homem que obedece todo e qualquer impulso, ele perde a capacidade de controlar a própria mente. E isso nem é o pior, isso vai mais fundo ainda. E aos poucos, todo esforço que aparece na sua vida começa a parecer pesado demais. E então você sabe as coisas que você precisa fazer, mas você vive adiando. Você deixa para depois, para amanhã, para segunda-feira, tudo fica para segunda-feira, né? Pro mês que vem, pro dia que você estiver motivado. E aos poucos, você vai quebrando todos os dias promessas feitas a você mesmo. Sua vida começa a parecer uma sequência de promessas não cumpridas. Você começa projetos, mas abandona logo no início. Você tenta criar uma rotina produtiva, uma rotina saudável, mas você não consegue sustentar. Você tenta focar, mas não consegue. Já corre pro celular, pega alguma coisa para assistir algo, buscar um estímulo diferente, porque a sua mente foi condicionada a buscar estímulo constante. Você perdeu a capacidade de aguentar qualquer tipo de desconforto. Qualquer tarefa mais lenta fica insuportável. Leitura, treino, estudo, trabalho profundo, tudo que exige repetição começa a cansar mais rápido. E isso é perigoso, porque um cérebro acostumado com prazer imediato, ele começa a odiar qualquer coisa que exija um esforço prolongado. E talvez o mais perigoso seja isso. A maioria dos homens, eles não conseguem manter o cérebro presente numa única tarefa. Sempre buscam distração, sempre querem fuga, sempre quer prazer rápido. O excesso de conforto hoje está criando homens que são fracos emocionalmente falando, tá? Conforto está gerando fraqueza emocional. O problema é que hoje ninguém é obrigado a suportar qualquer tipo de dificuldade. Sente o tédio? Busca uma distração. Tá com ansiedade? Corre e pega o celular. Tá desconfortável? Vai em busca de um prazer rápido. E aos poucos, a sua mente vai desaprendendo a resistir. A sua resistência mental vai caindo. A sua resistência mental vai abaixando. Preste atenção. Resistência mental não se constrói no conforto, se constrói no desconforto. Firmeza, presença, energia mental, força, autocontrole. Você precisa de desconforto para você criar isso na sua vida. E o problema é que os homens de hoje estão viciados em obedecer o impulso. Foram adestrados como animais. E o pouco que resta do cérebro obedece aos impulsos. Não tem mais autocontrole, não tem mais poder sobre a própria vontade. Apareceu um impulso, tédio, ansiedade, desconforto, já buscam uma fuga disso. Isso daqui, cara, é fuga disso. Vocês perceberam? Eles não conseguem sentir isso por muito tempo. Não conseguem sentir tédio por muito tempo. Não conseguem sentir ansiedade, desconforto por muito tempo. Vão atrás de fugas. Feito da falta de disciplina, talvez não seja nem a procrastinação.
seja a maneira como você se enxerga, sua autoimagem, sua identidade. Porque na medida que você vai quebrando promessas para você mesmo, algo dentro de você enfraquece. Você fala que vai começar algo, mas você adia. Você fala que vai mudar, mas você não consegue sustentar as suas mudanças. Você volta para os mesmos hábitos. E na medida que isso vai acontecendo repetidas vezes, a sua mente para de acreditar em você, cara. Isso está destruindo milhões de homens ao redor do mundo todo, em silêncio. Porque cada vez que você quebra uma promessa feita a você mesmo, mais você vai diminuindo a sua confiança, mais você vai destruindo a sua autoconfiança. Menos você deixa de acreditar na sua própria palavra. E olha, trabalhando na sua autoimagem, na sua identidade, você vai criando uma identidade de um homem que nem você confia, até chegar num momento em que você já não acredita em você mesmo, em que você acredita já não ter capacidade de mudar. E talvez seja isso que desacelera a vida de milhões de homens. E aos poucos a ambição vai diminuindo, você vai perdendo firmeza, vai acabando com a sua energia mental. O homem que não confia em si mesmo começa a perder o respeito por si mesmo também. E isso nos leva a um lugar mais perigoso ainda. O homem ele não desiste da vida de uma vez, ele desiste aos poucos. Primeiro, ele começa a adiar projetos. Depois ele deixa de terminar, depois ele já nem tenta começar. E aos poucos ele começa a aceitar uma versão menor de si mesmo. Ele tinha sonhos. Os sonhos parecem cada vez mais distantes. As metas parecem mortas. Ele nem corre mais atrás das metas que ele tinha definido para ele mesmo. Sonhos distantes e metas mortas. E a vida começa a desacelerar. Tudo isso em silêncio, gradualmente. Perigosíssimo. Talvez isso seja o pior. Muitos homens hoje já não existem, já não vivem de verdade. Estão apenas distraídos. Distraídos com celular, com vídeos curtos, com redes sociais, com estímulos que não fazem com que ele evolua. Qualquer estímulo, qualquer porcaria para não ter que encarar a própria realidade, que é desconfortável. O cara não quer desconforto, não quer. E aos poucos a vida vai perdendo movimento, vai desacelerando. O cara vai ficando sem direção, o cara vai perdendo a fome de crescer. Preste atenção, porque quando o homem, ele foge do desconforto, ele também foge da sua evolução. A evolução está totalmente ligada à capacidade de encarar o desconforto. E talvez hoje existam milhões de homens assim, cansados, abatidos, sem ambição, sem firmeza, fracos, sem direção, sem fome de crescer, buscando estímulos, lentamente desistindo da própria vida sem perceber. Mas existe uma coisa que muda tudo isso. Disciplina não nasce de motivação. Motivação é emoção. E emoção vai e vem rápido. Desaparece muito rápido. Tem dia que você acorda disposto, motivado e você faz tudo. Mas tem dia que você não acorda motivado. E é aí que a maioria dos homens falham. Porque continua obedecendo à vontade, o impulso, o conforto. Mas a disciplina tem mais relação com você fazer o que precisa ser feito. Ela nasce daí.
quando você encara, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo desconfortável. Quando você faz aquilo que você definiu que ia fazer. Então é o que precisa ser feito, mesmo dentro dessas condições. Porque força mental não é você se sentir motivado o tempo inteiro. É você continuar mesmo quando seu cérebro pede distração, pede prazer rápido, pede o celular, pede uma rede social, pede vídeos curtos, pede aquela porcaria. E cada vez que você suporta o desconforto, mesmo quando sua mente quer obedecer ao impulso, mesmo contra a sua vontade, mesmo que não seja confortável, cada vez que você suporta o desconforto, a sua mente fica mais firme, o seu foco volta, o seu autocontrole melhora, porque sua disciplina vai nascer, vai se desenvolver quando você parar de fugir do desconforto. Essa é a chave, essa é a solução. Sua disciplina cresce quando você encara o desconforto. E talvez por isso, milhões de homens ao redor do mundo todo se sintam perdidos. Porque eles passaram anos treinando a mente para fugir do desconforto, quando na verdade deveriam estar treinando a mente para suportar o desconforto. Mas no final das contas, a gente, homens modernos, a gente não perdeu sua disciplina. Por conta da modernidade, da facilidade em ter os nossos impulsos atendidos a todo momento, nós perdemos capacidade de foco, ambição, firmeza, autocontrole e às vezes há casos de homens que perderam a capacidade de confiar em si mesmo, porque um homem que não sustenta a própria palavra é um homem que começa a se afastar da própria identidade. Mas isso pode ser reconstruído. Tudo começa quando você para de obedecer os seus impulsos, e começa a encarar, a suportar o desconforto na sua vida. Quando volta a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo desconfortável. Porque um homem que recupera a disciplina, ele recupera o respeito próprio. E quando aprende a suportar o desconforto, ele volta a controlar a própria mente. Pessoal, eu desejo o maior sucesso do mundo para vocês e que Deus abençoe a vida de vocês muito, mas muito mesmo. Tá certo? Se não é inscrito no canal, inscreva-se hoje, não deixe para depois. Tenha uma ótima semana e fiquem com Deus.